Gente, geralmente quando a gente quer conhecer uma pessoa, seja lá qual for o motivo, se é pra ser um amigo, se é pra ser namorado, namorada, ou até mesmo aquela pessoa que você pretende contratar pra sua empresa, as pessoas costumam querer definir essas pessoas da forma mais fácil possível, sem a necessidade de fato conhecê-la. E hoje na internet existem muitas ferramentas onde as pessoas preenchem determinados formulários, tendo que colocar algumas informações. Eu não consigo compreender muito bem como que isso se aplicaria ao ato de conhecer uma pessoa. Principalmente naquele momento em que ele pergunta para você qualidades e defeitos na qual você se identifica. Eu acho isso um tremendo de um erro. Determinadas qualidades, dependendo do contexto, pode ser um tremendo de um defeito e vice-versa. Eu gosto de usar como exemplo o ato de mentir, né? As pessoas consideram basicamente um grande pecado, né? Um grande erro você contar uma mentira. Mas já foi provado que principalmente mulheres são capazes de mentir para proteger a si mesma e também a outras pessoas. O conceito de light lies, que são as mentiras leves e as mentiras benéficas. Vitor, mas quando uma mentira é benéfica? Tem um contexto que é uma família desestruturada, você tem pai que é alcoólatra, bate na mãe e no filho. E aí o cara chega pra mulher e fala, cadê o moleque? A mãe deveria mentir ou falar a verdade? Então é perfeitamente possível você usar a mentira como recurso social para que você proteja alguém, para que você faça alguma coisa boa. O que eu vou fazer hoje aqui é mostrar para vocês uma dessas ferramentas que existe, que são desses testes, desses coachings especialistas na minha opinião, de porcaria nenhuma, que acabam pedindo pra gente preencher principalmente para vagas de emprego. E para mostrar para vocês o como que esse negócio aqui pode ser esquisito, o como que isso, na verdade, o como que isso não funciona, sendo bem franco com vocês. Olha só, nessa primeira tela aqui, a gente já pode ver o seguinte, ó. Selecione o adjetivo que melhor descreve você. Mesmo que você se identifique com mais de um, escolha o que mais se encaixa. Ou seja, necessariamente um desses tem que representar você. Não importa se você se identifique com os 4 ou com todos que apareçam. Você tem que escolher somente um porque fica mais fácil de traçar um perfil, independente se eles descrevem você de fato ou não. O importante é eles terem esse perfil porque eles querem julgar você sem precisar te conhecer. Mas vamos lá, vamos ver aqui as opções que a gente encontra. Aqui está dizendo que é atencioso, controlado, energético ou sociável. Eu me identifico com os 4 porque em determinados momentos eu sou atencioso, em determinados momentos eu sou controlado, em determinados momentos eu sou enérgico e em determinados momentos eu sou sociável. A diferença é que eu não aplico todos esses adjetivos em todos os momentos da minha vida, né? Quando você é atencioso, geralmente você é atencioso com pessoas que precisam ou com pessoas que você acha que vai ter alguma experiência positiva, né? Ser controlado. É lógico, né, que não vai ser todo um momento em que você vai comprar uma briga, então você vai ser controlado em determinados momentos para não se indispor de graça, né? Ser enérgico. Em determinados momentos não adianta você ser enérgico, principalmente quando você não tem perspectiva de que você vai ganhar alguma coisa naquilo, quando você realmente acredita que uma determinada coisa vai ser perda de tempo. Então, ser enérgico com coisas inúteis, na minha opinião, é um baita de um defeito. E sociável. Eu sou sociável com pessoas que eu acredito que eu vou ter uma boa experiência. Se eu conheço uma pessoa e eu sei que ela é uma pessoa assim que, não vai me trazer nada de bom, por que eu vou ser sociável com ela? Na verdade, eu tô perdendo meu tempo. Mas se eu tivesse que escolher numa dessas 4 aqui, eu escolheria controlado, tá? Vamos escolher aqui controlado, tá? Convincente, doador, submisso e competitivo. Ser convincente depende muito do contexto. Por exemplo, se o que você tá tentando propor a uma pessoa necessariamente for alguma coisa ruim ou uma mentira, ser convincente nesse momento, na verdade, você tá sendo ruim, entendeu? Então, mais uma vez, ser convincente não é necessariamente uma virtude, né? Um bom adjetivo, vai depender do contexto. Ó, doador. Não tem problema você ser doador, de você dar o que você tem aos outros com o objetivo de ajudar. O problema é que você doar em certos momentos na qual você não tem capacidade ou que você não tem condições de doar e mesmo assim você faz isso por um discurso dogmático que te promete alguma coisa que, sei lá, entendeu? Você precisa de condições para ser doador. Geralmente pessoas que doam sem ter condições, na verdade ela tá ferrando com ela mesma e tá ferrando com as pessoas que estão perto dela, que dependem disso, né? Daquilo que está sendo doado. Então, não necessariamente é uma virtude. Submisso. Submissão vai depender muito do contexto também. Todos nós somos submissos ao nosso Código Penal. Se a gente não obedecer o Código Penal, a gente vai preso. Então, tem certos momentos em que realmente encaixa um comportamento mais submisso,
Mas em outros não, a gente precisa se sobressair, a gente precisa levantar para 6 em determinados momentos. Um comportamento de submissão, maioria das vezes no caso, não traz boas experiências para você. Competitivo. Eu poderia muito bem dizer para vocês que eu, como marqueteiro, né, como comunicador marqueteiro, ser competitivo poderia ser uma coisa boa do ponto de vista de mercado, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, eu posso fazer uma estratégia de marketing onde a empresa se mantém relevante, com preços competitivos, com produtos competitivos, e isso sim pode ser uma virtude. Mas dentro do ambiente corporativo, com os meus colegas de trabalho, ser competitivo não vejo como uma coisa boa. Eu acho que a gente precisa ser muito mais cooperativo do que competitivo dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, isso não necessariamente acaba sendo uma virtude ou um defeito. Mas a nível de escolha aqui, eu vou dizer que eu sou convincente aqui só pra ver se do que dá um negócio aqui. Então tá, vou baixar o volume aqui. Respeitoso, habilidoso, estimulante e reservado, ó. Em certos momentos, pessoal, tá certo que ser respeitoso, gente, respeitoso também é a coisa que mais precisa de contexto. Ninguém deve respeito a ninguém simplesmente por ela existir. Eu vejo que respeito é uma palavra aplicada da forma errada. Quando eu vejo uma pessoa exigindo respeito da outra, na verdade ela está exigindo comportamento civilizado, ou seja, civilidade. A civilidade sim é uma coisa que devemos a todo mundo se a gente quiser viver em civilização. Agora, respeito, ser respeitoso, a gente precisa de um motivo. E mesmo que uma pessoa seja, por exemplo, um grande profissional na área dela e você a respeita por causa disso, não necessariamente você vai respeitar ela no seu âmbito social, porque ela pode ser uma tremenda de uma idiota. Então, além de ter um motivo, ela não é absoluta, enquanto que a civilidade sim. Ser respeitoso aqui não necessariamente pode ser um aditivo de virtude, porque você pode muito bem respeitar uma pessoa que não mereça tal respeito. Habilidoso, isso aqui, pessoal, é o que mais se encaixa como adjetivo positivo, né? É lógico que habilidades têm finalidades específicas, mas se isso aqui estivesse sendo usado para uma vaga de emprego, eu acho que já estaria bem contextualizado, então não haveria o porquê questionar isso aqui. Estimulante, tá? Mas estimular o quê? Se eu estimular discórdia, se eu estimular mentira, se eu estimular um péssimo ambiente de trabalho, ser uma pessoa estimulante seria um problema, né? Se eu estivesse estimulando, por exemplo, força de vontade, outras coisas que sejam consideradas boas para um ambiente de trabalho, por exemplo, aí não teria o porquê, né, de não ser estimulante. Então, mais uma vez, é uma coisa que depende do contexto. E ser reservado, pessoal, numa reunião você não vai ser reservado, numa reunião você vai ter que ser um pouco mais ativo, você vai ter que mostrar trabalho. Outra coisa que depende de contexto. Então, por motivos óbvios, eu vou escolher habilidoso aqui, tá? Autossuficiente, satisfeito, sensível ou espirituoso. Gente, a autossuficiência com certeza é uma coisa boa. O problema é que quando você se fecha e acredita que você é autossuficiente para tudo, significa que você não é uma pessoa disposta a aprender coisas daquilo que você não sabe, né? Literalmente, você só age de dentro para fora e você não quer que mais nada chegue até você. Talvez ser autossuficiente pro teu cargo seja muito bom, mas pro conhecimento do todo o ecossistema que a empresa que você trabalha tem, talvez você torne-se um ignorante, né? Então vai depender muito do contexto de novo. Satisfeito. Gente, isso aqui vai depender muito do tamanho da sua ambição, entendeu? Então, geralmente as pessoas elas se dão por satisfeitas quando suas ambições e os seus desejos são satisfeitos, né? Então, basicamente isso aqui também vai depender de contexto. Sensível. Vai depender da tua maturidade em demonstrar sensibilidade a coisas que são realmente prejudiciais a ponto de te afetar, né? Ou sensível no sentido de perceber problemas dos outros, né? Para que você possa ajudá-los. Então, sensibilidade aqui também depende do contexto. Espirituoso. Gente, isso aqui tá muito fora. Espirituoso em que sentido? De você acreditar em espíritos? Isso aqui tá... Não, espirituoso aqui não faz o menor sentido, tá? Eu vou colocar aqui autossuficiente como exemplo, tá? Agora, positivo, paciente, charmoso e planejador. Ser positivo geralmente reflete no quão grandes as nossas ambições são. O problema é que uma pessoa muito positiva, ela acaba agindo de uma forma inconsequente sem medir consequências ruins das suas ações. Em um lado ajuda, no outro prejudica. Paciente, pessoal.
Em certos momentos é importante ser paciente para que você absorva as informações de determinadas situações para que depois você haja de uma forma proporcional. Mas em certos momentos, pessoal, ser paciente o tempo todo ou somente paciente faz com que você se anule, faz com que você seja uma pessoa irrelevante em situações de controvérsia, em situações que demande uma ação rápida. Charmoso, ok, para pegar mulher, para conquistar mulher, charmoso para conquistar cliente, charmoso, entendeu? Cara, eu não entendo por que essas palavras aqui estão aqui. E planejador é óbvio, né? Você conseguir planejar todo um processo, todo um ecossistema para que as coisas funcionem, né? Mas dependendo do momento, principalmente quando existe o perigo de alguma coisa acontecer de forma iminente, você não pode ser uma pessoa muito planejadora, você tem que ser uma pessoa de ação. Então, mais uma vez, depende do contexto. Então, pessoal, tá aqui, são 5 de 40, tá? Eu não vou falar todas por motivos óbvios, né? Mas eu acho que eu já me fiz entender o porquê que esses testes aqui são tão bizarros. Eu vou responder aqui todas as perguntas para que vocês vejam qual é a conclusão que eles tiram de mim, tá? Só um momentinho. Ó, pessoal, então, com base nesse teste que eles fizeram comigo aqui, estão dizendo que eu sou 25% dominância, 29,5% influência, 29,5% estabilidade e 15,9% conformidade, né? Aqui está dizendo que os meus pontos fortes são expressivo, cordial, amigável, comunicativo, entusiasta e compreensivo. Os pontos fracos, eu sou indisciplinado, egocêntrico, instável, improdutivo e exagerado. Gente, me diz uma coisa, como que uma pessoa tentar chegar a uma conclusão tão assertiva em relação à minha pessoa sem ter me conhecido e sem colocar todos esses pontos em um mínimo de contexto? Isso aqui, pessoal, é um tremendo de um erro, porque, por exemplo, indisciplinado, lógico, é claramente um erro, né? Em qualquer contexto isso aqui pode ser um erro. Agora, ser egocêntrico, pessoal, em certos momentos, egocentrismo não é uma coisa ruim. Você pensar primeiro em você para depois pensar nos outros, pessoal, é pré-requisito para uma boa interação com outras pessoas e com o meio, ou seja, tanto com fatores subjetivos quanto circunstanciais. Você primeiro precisa estar bem com você mesmo para que você extraia bons relacionamentos com outras pessoas e com o meio. Ser egocêntrico o tempo todo pode ser considerado um problema, porque você acaba ficando uma pessoa muito sozinha. Mas um certo nível de egocentrismo é bastante importante e isso não é um ponto fraco, pessoal. Instável. Dependendo da situação, instabilidade pode te trazer novos desafios. Isso aqui não necessariamente é um defeito. Improdutivo, obviamente, é um defeito, né? E exagerado. Gente, tem muitas pessoas que se dão muito bem em suas carreiras por ser, por exemplo, um grande showman. Tem muitas pessoas que se dão bem com comportamentos exagerados e com comportamentos altamente carismáticos justamente por terem traços exagerados de sua personalidade. Cordial. Em certos momentos ser cordial é uma merda, gente. É uma droga. Tem certos momentos que você precisa ser mais amigável do que cordial. E olha só, os dois aqui foram colocados como pontos positivos aqui pra mim. Eu sou cordial e amigável. É lógico que eu não consigo ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso ser cordial em certos momentos e amigável em outros. Comunicativo, em certos momentos você tem que calar tua boca. Entusiasta, dependendo da circunstância, você não precisa ser um entusiasta em um determinado assunto. É lógico que isso te ajuda a te destacar, mas se esse destaque não for demandado pelo meio em que você tá, você ser um entusiasta vai ser apenas uma perda de tempo, a não ser que isso te realize pessoalmente. Compreensivo, isso aqui pra mim é uma boa qualidade independente do contexto. Em muitos momentos eu não sou compreensivo, eu sei disso. Eu sei que muitas vezes eu acabo não sendo compreensivo, principalmente com os sentimentos dos outros. Então, eu acho que aqui eles erraram feio em relação a ser compreensivo. Mas ok, pessoal, basicamente é isso o vídeo de hoje, mostrar pra vocês que qualidades podem ser defeitos e que defeitos podem ser qualidade e o porquê que esses testes de personalidade, que esses coaching de porcaria nenhuma fazem na internet pra tentar te perfilar sem te conhecer, na verdade é uma forma metodológica de aplicar preconceito, na minha opinião, tá? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês por terem ouvido até aqui. Um grande abraço a todos vocês e falou!